Boa noite. Vamos aqui, voltando, né, de umas férias, Uhum. férias bem ricas de aprendizado, de contato humano, né? Foram umas férias, eu diria assim, eu não viajei, não saí de casa, mas me senti em férias também, Uhum. com muita vivência de relação, né? Gente se aproximando dos, dos corações queridos e muita coisa linda, muita mensagem bonita, muita experiência bonita, muita convivência fraterna, tudo de bom. Mas voltando aqui ao nosso NEP, e o NEP nunca foi esquecido, hein? Embora 2 semanas, né, fora do ar, né, Felipe? Em algum momento esquecemos do NEP? Jamé. Ninguém esqueceu do NEP. O NEP esteve mais vivo, mais presente do que nunca, tá? Eu diria eu. Uhum. Então, no nosso último estudo, nós vimos o 2:11. Que está fazendo aniversário hoje, nosso querido codificador, que está aqui do nosso lado sempre. Vamos Obrigada. lá, então, meus amigos, com muita alegria, com muita gratidão, com os corações abastecidos, vamos aqui retornando aos nossos estudos, ao nosso encontro de almas, agradecendo ao nosso Pai maior por essa oportunidade divina de reconectar com as suas lições, com o seu amor, com o sentimento que mora em nós, que habita em nós, que é parte da nossa essência e que cada vez mais cresce e se transforma no que verdadeiramente foi criado para ser, para sentir, para pensar, para viver. Agradecemos imensamente ao nosso irmão, mestre, por tudo que tem nos oportunizado, por todo o amparo sempre, com as suas lições, com as suas vivências, com as suas inspirações, e a todos esses emissários que têm enviado até nós, para que nós possamos despertar, possamos compreender as suas palavras de vida eterna, em especial esse querido irmão druida, nosso abençoado codificador, Allan Kardec, que veio nessa missão honrosa e que pôde traduzir para nós com toda a sua sublimidade, eh, a sua envergadura moral, a vida verdadeira, a vida espiritual, o que verdadeiramente importa, qual o nosso propósito, para que nos reencontramos e para que estamos destinados, e que o Pai é amor, a vida é amor, e assim nos oportunizou criar todos esses laços de reencontro, esses vínculos, para que cada vez mais possamos viver essas palavras de vida eterna no nosso coração, com o nosso entendimento, nossa alma, amando o nosso próximo como a nós mesmos e ao nosso Pai acima de tudo. Gratidão
pelo retorno do nosso estudo, gratidão pelas oportunidades de renascer todos os dias sempre. Que assim seja. Tá sem som ainda, Márcia. Tá no mudo. Você tá no mudo ainda, Márcia. Márcia, Seu microfone não abriu, Márcia. desculpa, Não. que eu ia pedir para você mostrar de novo, e você está mostrando, porque ele está muito, aqui está muito mais simpático do que aquela foto que vem na capa dos livros. Isso, ele é simpatiquinho, ele é assim, gente, ele não é aquela seriedade toda. Não, que fica tão sisudo. É. Então, nós vamos. Quem gostaria de ler a perícope que nós estamos? É o capítulo 2 Pode ser eu, a Márcia. de Lucas. Ô, Odete, obrigada. Louvor dos anjos e testemunha dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E aproximou um anjo do Senhor, a glória do seu Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas e grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de David. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão, um exército do céu, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram dele em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José, o recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas as coisas, refletindo no seu coração. E os pastores retornaram, glorificando, louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Viu, Odete? Obrigada. Então, deu para nós recordarmos um pouquinho, né, do que nós já vimos, do que nós ainda temos pela frente, muita coisa. E aí nós vamos pedir, Minda, você está preparada para o resumo? Sim, Ah, obrigada. vamos! Então vamos. Boa noite a todos. Então eu vou ler o resumo que fiz do último item 11, no capítulo 2 que acabamos de ouvir. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de David. Tivemos a nossa querida Patrícia a explanar o estudo. E porque nascer para vós? Qual o tempo mais importante para nós? O hoje é a oportunidade de Cristo entrar em nossas vidas. O amanhã é o seguimento de hoje e do ontem. Ficamos com esta referência. Que Ele nasça para nós e o caminho faz parte da boa nova. Mas para isso temos que fazer a escolha da nossa salvação. Vimos também o Filipe, que nos trouxe umas reflexões.
Vimos o verbo nascer, falámos sobre o verbo nascer, significa sair do ovo materno, por exemplo, sair, participar, começar a manifestar-se, germinar dentro de nós. Então a sua missão de vida foi para todos. O encontro do Emmanuel, o minuto glorioso, está no teu querer seguir-me, agora ou no decorrer do tempo. Estás pronto para me servir, para te doares para o serviço? Quando vimos uma flor, vimos também um momento de nascer, crescer e evoluir. É como nós, as nossas boas ações já é sementes que estão em nós. O que mais é este estudo? Que não seja sementes, e neste caso sementes de girassóis, à procura da nossa luz. Então o Filipe também falou, como o Paulo disse, trago em mim as tuas marcas, por isso temos que acreditar que é bom ser bom e não deixar de acreditar na nossa luz. Jesus perguntou a Pedro, tu me amas, Senhor? Amo, Senhor. E ele sempre respondendo, amo, Senhor. Então, torna-te um pilar na família, no nosso grupo espírita. Às vezes é preciso que as coisas corram mal para virmos para Jesus. Nós somos espíritos imortais, então há que começar hoje. Vamos começar a trabalhar, antes que seja tarde. O milagre é operado por nós mesmos. Jesus nasceu para todos nós. A nossa Patrícia trouxe-nos o livro O Consolador, 227. Deus nos concede o favor a que chamamos graça. São tão grandes as expressões de misericórdia divina. Precisamos fazer o nosso trabalho, a lei é só uma. Então, temos que querer manifestar este nascimento como família universal. Agora, este momento, já não estamos como éramos, que possamos fazer a construção do amanhã. Nasceu no passado, este pastor divino, não nasceu para ele, mas sim para todos nós, e veio nos mostrar o caminho. Ele vem do alto trazer esta mensagem. Jesus veio trazer, eu e o Pai somos um. Nós já temos isto em nós. Fomos criados à imagem do Pai. A nossa querida Márcia também nos trouxe estas palavras. Esta palavra Salvador de Emmanuel tem um texto sobre a salvação, regenerar. Então é o salvar para a vida eterna. O conhecimento evangélico é sempre uma festa de luz. É um banquete que vem do céu. Isto aqui nos aperfeiçoa para o futuro. Aqui cada um está contribuindo para o seu futuro. Nossos velhos amigos, os nossos adversários, o nosso equilíbrio, o nosso egoísmo, o nosso ódio, ainda estamos encarcerados muitas vezes. Convidamos todos os velhos amigos de jornada evolutiva a se converterem à salvação. Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Diante da lei do Pai, nós nos comprometemos em salvar os nossos passados. Jesus é o modelo supremo. Quando deixarmos as nossas sombras, então vamos brilhar nossa luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem deseja encontrar o reino de Deus, pega a sua cruz e siga-me. Também diz o Filipe. Trouxe-nos um texto de Emmanuel, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A principal doutrina presente nesta carta é a santificação dos cristãos. Na obra da salvação, parece que se nos colocamos como cordeiros no ciclo dos lobos. Quantas vezes as pessoas procuram os trabalhos para ajudar as suas vidas? A humanidade é nossa família na Terra. Salvar-se é ajudar os outros. Então temos que esquecer um pouco a nós para irmos ajudar os outros. Nós já vamos compreendendo a nossa necessidade. Tudo no seu tempo. Jesus veio para nos educar e tirar-nos desta escuridão. O mundo está cada vez mais precisando. Também o Filipe voltou a falar. Também nos trouxe um texto de Natal. O que estamos dispostos a oferecer a Jesus? A misericórdia divina está sempre entre nós. Estamos sempre amparados. Então vamos entregar nossas vidas. A nossa felicidade depende da felicidade de todos. A Márcia voltou-nos a falar. Trouxe-nos este texto, o convite do anjo.
anúncio divino. É preciso amar como não houvesse amanhã. Os anjos nos trazem esta certeza de que temos o caminho para nos salvar. Vimos com Maria e os pastores assustados. Quando olhamos para nossos defeitos, já vimos que ainda somos muito pequeninos. Nós temos uma grande caminhada para aprender a ser fiéis. Da mesma forma como vem este anjo dizer: Não temas, Maria. E este texto vai mudar nossas vidas, porque também se esquecemos rápido das nossas responsabilidades. Então a Patrícia acabou por nos dizer: o Pai sempre tem uma proposta melhor para nós. A nossa fé é que nos ajuda a buscar a harmonia. Então que possamos nos fortalecer neste caminho do amor ao próximo. E então quero agradecer a todos por toda esta contribuição do último estudo e a minha gratidão. Um beijinho para todos. Obrigada, Minda. Obrigada. Nós então já recordamos aqui. Olha, a mamãe já botou ali um coraçãozinho para você. Olha só, onde nós estamos aqui? Uma Minda colocou. Um menino Jesus nasceu. E aí haviam os pastores naquela área, e a eles foi feito o anúncio que o menino Jesus já tinha nascido. Então, um anjo se aproxima desses pastores e dá a notícia a eles. E como a primeira reação, eles se assustam, têm medo. E o anjo dá a boa notícia a eles: olha, não tenham medo, porque chegou, né, aquele que vai salvar. E nós vimos aqui o conceito de salvação que a Minda até acabou de nos recordar um pouco, né? Como nos regenerarmos, aperfeiçoarmos para a vida eterna. E depois disso, o anjo dá direções a eles. Está no versículo 12, de como eles podem encontrar esse bebê, né, que havia acabado de nascer. Então, ele diz assim, no versículo 2:12: Este é o sinal para vós. O anjo diz: olha, tem um sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E ele não diz, mais nada. Isso aqui para ele já é informação suficiente. Por quê? Será que era comum alguém nascer nesse local e estar numa manjedoura? E estar ali recém-nascido numa manjedoura? Então a gente vê que a indicação do anjo, aqui no texto, não há uma indicação do anjo. Como nós vimos lá em Zacarias, foi o anjo Gabriel. Como vimos em Maria, foi o anjo Gabriel. Então a gente pode pensar, será que foi o anjo Gabriel? Mas não tem indicação dele. Mas essas mensagens de Deus que chegaram por seus mensageiros, os anjos, elas dizem o quê? Elas sempre deram informações precisas. A Zacarias foi dito tudo sobre João Batista, para que ele pudesse até saber. O anjo até disse o sexo, né, do filho, como ele ia se chamar, como seria a sua personalidade, qual seria o seu comportamento, tudo isso. E a Maria também deu referências importantes, indicações importantes. E ele faz esse anjo como mensageiro divino, ele faz a mesma coisa. Ele dá indicações precisas aos pastores. Este é o sinal, ou seja, não há outro sinal. Qualquer outra coisa diferente disso não é o menino, não é de quem eu estou falando para vocês. Então, ele diz: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura.
Então é sinal de que só haveria o menino Jesus nessa situação. Não haveria outro. E aqui há algo importante para a gente pensar. Nós sempre dividimos o nosso versículo, mas para nós, quando estive lendo, estudando esse versículo, o que é? O anjo está dando uma indicação, um sinal para eles. A decisão de seguir ou não é de cada um deles. E isso nós vamos ver mais adiante, embora a gente já saiba o que eles vão fazer, porque sempre nós fazemos a leitura da perícope completa. Mas ele dá um sinal. Ele diz, ó, este é o sinal para vós. Atentem para isso. Prestem atenção nisso. Né? Se ele não disse, olha, vão procurar isso. Ele disse, este é o sinal para vocês. E se nós pensarmos, que nós já comentamos aqui várias vezes, a situação social daqueles pastores. Eles eram bem vistos pela comunidade? Não. Eles não. E por que eles não eram bem vistos? Porque eles não poderiam, eles não podiam, pelo seu trabalho, pela função de se dedicarem o dia inteiro ao cuidado do rebanho, eles não tinham tempo livre para as práticas religiosas. Então, essas práticas religiosas, que eram exigidas de todos aqueles, dos demais da sociedade, eles não eram liberados de não cumprir. Eles eram mal vistos porque não cumpriam. E não cumpriam porque tinham a obrigação de cuidar daquele rebanho. E também os estudiosos aqui da Bíblia, eles dizem que eles podiam até, pela região onde eles estavam localizados, serem os responsáveis pelos cordeiros que eram fornecidos ao templo para os sacrifícios diários, que tinham que ser cordeiros perfeitos. Então, eles tinham muita responsabilidade com aquele rebanho. Nós estudamos bastante a questão do pastor, né, suas atribuições, seus compromissos, seu relacionamento com o rebanho. Estudamos muito isso. Então, ele diz para eles: este é o sinal. Para vós encontrareis um recém-nascido enfaixado, deitado numa manjedoura. Então, não existia qualquer outra hipótese de qualquer outro recém-nascido nesta mesma situação. Este era o único sinal para eles. Sim. Então, colocando isso, o que me tocou profundamente nesse versículo é o sinal. O sinal, esse sinal que foi para eles, o anjo foi lá e comunicou a eles o sinal, e o que esse sinal traz para as nossas vidas. E aí eu gostaria muito de ouvir algum comentário sobre esse sinal. Que esse sinal representou. Aqui nós estamos vendo para os pastores. Encontrareis. Este é o sinal para nós. Encontrareis. Ou seja, se eles atentarem para este sinal, eles vão encontrar. E quanto a nós? E quanto a nós? Né? Quando nós atentamos para o sinal, que sinal nos chama a atenção? E ao nos chamar a atenção, o que encontraremos se formos, né, se seguirmos a indicação desse sinal? Eu gostaria de ouvir algum comentário.
Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes de nós continuarmos? Vamos ver aqui. Não estou vendo ninguém aqui. Vamos. Obrigada, Cândido. Cândido e Odete, queridos. Vou passar para o Cândido primeiro. Este sinal, em minha opinião, é precisamente o nascimento de Jesus. E ele pergunta aos pastores e avisa o que é que vocês entendem, o que é que vocês querem com este sinal. Sigam o que ele depois vos vai transmitir, o que ele vos vai ensinar. 2000 anos depois, hoje, é esse o sinal que nós estamos aqui a ouvir, que foi lançado há 2000 anos, em que os pastores foram alertados, foram avisados, e a partir daí houve uma mudança na humanidade, que foi o envio pelo Pai deste ser que veio alterar a humanidade e que ainda hoje altera. Por isso, nós estamos aqui a ouvir estas explicações, a aprendermos mais alguma coisa, porque foi esse sinal que hoje está a bater dentro de nós para, para abrirmos os olhos, e principalmente os olhos do coração, e refletirmos no que ele nos veio trazer, no que nós andamos a fazer e que nós podemos mudar em nós através desse sinal. É isto que me apraz dizer ao ler e ao ouvir as explicações da Márcia, é a minha opinião. Obrigado e assim seja. Muito obrigada, Cândido. Muito, muito bom isso que você nos trouxe, porque esse sinal que o anjo trouxe aos pastores, no que se refere a eles, foi uma mensagem bem direta para eles. Por quê? Porque, de certa forma, eles estavam excluídos, né, dessa vida religiosa. Isso não quer dizer que eles não tivessem esse sentimento religioso de ligação com Deus. Isso não quer dizer. Na experiência deles, eles estavam excluídos porque eles não cumpriam as práticas. Então, quando o anjo diz para ele, isto é um sinal para vós, e diz aquelas pessoas que eram marginalizadas sob esse aspecto, e outros também, mas nesse aspecto específico, ele está dizendo o quê? Olha, como que eles recebem aquilo? Ele disse, olha, nós também estamos incluídos. Ele veio para nós também. E o Cândido coloca isso, né? Quando todos nós estamos incluídos. Só que o anjo não dá a mensagem ao público óbvio. Ele podia ter ido ao templo, ter reunido os sacerdotes e ter dado a mensagem ali. Não, ele vai para aquele. Por quê? Porque os, aqueles que estavam aleijados na mensagem, Jesus veio para os doentes. Quer dizer que os sacerdotes não eram emocionalmente, ou nessa relação com Deus, não tinham um certo aspecto que não era muito assim, vamos dizer, como Jesus nos apresenta, como Jesus nos apresentou, tinha uma certa divergência, mas ele vai àqueles que estavam excluídos. E os pastores se sentem
parte daquilo. E nós também, nunca disse, como nós vimos esse sinal, como nós sentimos esse sinal. Jesus nasceu para todos nós, não há excluídos nisso. Não há ninguém que esteja de fora do nascimento dele. E quando vai muito além dessas limitações sociais e políticas, ou até físicas, né? Como se pedia na época a cura, e ainda se pede hoje em dia cura de enfermidades, coisa e tal. Então, esse nascimento, né, e o comportamento como nós conhecemos, né, de Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua chegada e na sua vida entre nós aqui no planeta, e tudo isso ele provou que está muito além de questões sociais, políticas e físicas. E foi muito bom essa colocação do Cândido, porque ele colocou isso. É muito mais os olhos do coração, muito mais interno, muito mais sentirmos parte disso do que qualquer outra coisa. Vou passar para a Odete, depois para o Felipe. Obrigada, Cândido. Então a Odete vai falar por palavras dela. É assim, este sinal para vós, este é o sinal para vós. O que eu entendo é que naquilo que a gente está aqui a aprender na doutrina espírita, é que Jesus veio para nós, pronto, fala aqui do nascimento, mas Jesus veio para nós e vibra nos nossos corações, através desta doutrina espírita. Se nós estamos aflitos e levamos as mãos ao nosso pensamento para Jesus, Ele vem mesmo, Ele vem-nos mesmo ajudar e dar forças e fala-nos ao coração. Por vezes até nos conduz no caminho que temos para percorrer. Ou para resolver aquele assunto. É preciso estarmos atentos e ter uma fé muito viva e é sempre a vibrar no nosso coração. Portanto, se a gente. Eu costumo dizer que Jesus para mim é o meu mais que tudo. Quando eu, mesmo sem estar aflita, levo o meu pensamento a Deus e até me traz paz, mais calma, mais serenidade, mais tudo. Bendito seja esta doutrina espírita. E também bendito seja a hora em que a mim me convidou para eu estar aqui na vossa presença. Sei que não tenho a vossa sabedoria, mas falo por as palavras e por aquilo que eu sinto no meu coração. E isso é muito bom, no íntimo do meu coração. Obrigada. Obrigada, Odete. Aqui não há demonstrações de, de sabedoria, é muito pouco sei. Há demonstrações do que isso faz, nos transforma no íntimo. E é isso que é bonito, que é mais do que bonito, que nos toca a todos nesse grupo. É o que esses sinais, e o que significa a vinda de Jesus, e o que ele nos trouxe, e esse poder transformador. Deixar que isso haja, atue em nós, com a nossa vontade. Abrir e responder com a nossa vontade. Então é muito, você colocou tudo. É isso, é o íntimo, é o nosso íntimo. Porque se no versículo ele diz, vós encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Ora, um bebê recém-nascido, enfaixado, ele poderia fisicamente estar fazendo alguma coisa? Não. Mas olha o quanto essa chegada já fez, ao incluir um grupo de pastores, um mensageiro divino, avisaram um grupo simples de pastores excluídos e que todos esperavam a chegada do Messias. Todos esperavam ali a chegada do Messias.
mas ele veio de uma forma completamente diversa e se apresentou e foi comunicado primeiro a um grupo que era bem simples e bem afastado daquele burburinho dos tempos. Então é isso. Muito obrigada, Odete. Foi muito bom. Felipe, Olá. O que não faltaram até aqui foi sinais, não é? Tanto da espiritualidade, de coisas que foram acontecendo, de milagres que foram acontecendo. Portanto, para chegarmos aqui, o que não faltou foi sinais. Mas este sinal é extrapolado ao longo do tempo, não é? Porque nós vamos tendo sinais do nascimento do Cristo, não é? Quando nós estava a ver aqui o significado ou sinónimos de sinal, pode ser substituído por marca ou aviso. E lembrei-me daquela fala de Paulo: trago em mim as marcas do Cristo, não é? Então, ou trago em mim sinais do Cristo. Então, o sinal dá-nos é um processo de identificação de algo, não é? Então, os sinais que Jesus vai trazer são sinais de identificação do Messias. Porque aquilo que Jesus vai trazer é uma forma completamente diferente da percepção de Messias que o povo de Israel tinha. Para que nós pudéssemos identificar. Então, o que vai acontecer é que o Cristo traz em si sinais de ser Cristo. Porque os sinais aqui são espirituais, né? Ou seja, a dimensão de Jesus e as suas características espirituais vão dar testemunho de quem ele é. Da mesma forma, quando nós entramos no processo de renovação íntima, encontraremos esses mesmos sinais, ou encontraremos essas virtudes espirituais. Mas para lá chegarmos é preciso irmos à procura. É preciso irmos pôr ao caminho de procura. Depois lembrei-me também aqui de uma terminologia médica que... Alô? Estão-me a ouvir? É que a minha neta não está assim. Também está a dar sinais. chamou que sim. A minha neta está a dar sinais. Bom, estava eu a dizer que quando, por exemplo, um médico identifica uma patologia em alguém, ele fala que tem sinais e sintomas. É um mecanismo de identificação da doença. Então, por exemplo, nós vamos aqui em casa, damos um encontrão aqui num móvel, ficamos com uma nódoa negra. Isso é um sinal que fica connosco, né? E o sintoma acaba por ser a dor. Quando nós temos uma atitude bondosa para alguém, nós estamos a ter um sinal. Um sinal do quê? Um sinal daquilo que está dentro de nós. Porque da boca e das mãos sai do que está cheio o coração. Estão a ver a ideia? Ou seja, quais são os sinais, né, de nós identificarmos que estamos com o Cristo? Pelos frutos se identifica a árvore, né? Ou seja, pelo fruto se vai identificar a árvore. Porque uma boa fruto não pode vir de uma má árvore e uma má árvore não pode dar mau fruto. Então, o sinal é, no fundo, aquilo que cada um de nós depois também vai reproduzir. Ou seja, como é que são as nossas ações, como é que são as nossas vidas, o que é que fazemos, porque isso vai denunciar o que cada um de nós traz. Mas aqui o que está em causa é os sinais da presença de Jesus, ou os sinais do nascimento de Jesus. Nós não estamos a falar simplesmente do nascimento físico dele.
Nós estamos a falar que quando formos fazer esta nossa reforma íntima, que vai pela reflexão sobre as nossas atitudes, sobre como correu o nosso dia, como ensina lá o Santo Agostinho, nós vamos encontrar também dentro de nós este recém-nascido, esta manjedoura, que são tudo símbolos do nascimento de Jesus. Então, queria deixar só este comentário agora e depois já vamos. Obrigada, Felipe. É bem isso. É bem isso. É, nós tivemos vários sinais e foi muita preparação. Nós vimos isso desde que começamos a estudar o Evangelho de Lucas, como houve todo essa ambiência, foi criada essa ambiência do mundo espiritual aqui no planeta e tudo, para que esses sinais, essas demonstrações que vieram, demonstrações divinas que vieram do alto, para que nos alertasse que algo maior estaria entre nós, que nós seríamos tocados ou poderíamos ser tocados, porque isso depende de cada um, por algo que nós desconhecíamos até então, mas algo que os nossos corações mesmo, eu digo nossos, porque nós não sabemos se estávamos lá na época ou não. Muitos de nós poderíamos estar lá. Então, nossos corações, mesmo não sabendo exatamente o que viria, sentíamos a ausência de algo nesse sentido. Por quê? Porque a vinda de Jesus foi no momento exato em que ela deveria acontecer, nem antes nem depois. Então, isso nos revela que a humanidade estava num ponto que poderia receber essa mensagem. Então, nossos corações poderiam se abrir para essa mensagem. E ela está aí, e a qualquer momento podemos fazer isso. Eu vou passar a palavra para o Odete, depois a gente continua um pouquinho para a Fernandinha, depois a gente volta um pouquinho mais. Ela já está esperando há muito tempo, né? Desculpa, Fernandinha. Não faz mal, vocês já disseram muita coisa e tudo faz sentido. Eu também queria dizer que estes sinais nascia o Salvador e este sinal nos trazia vários sinais na nossa vida. Trazendo isso para as nossas vidas, ao longo do tempo temos vários sinais, mesmo na nossa própria vida, no nosso dia a dia. E depois, olhando também para o mundo, vamos tendo vários sinais e está à frente dos nossos olhos, né? As guerras, essas violências, tudo isso são sinais que nós temos que nos transformar. Ele veio fechar um ciclo, o nosso mestre fechou um ciclo e começou outro, esse ciclo do amor. Portanto, temos que fazer essa transformação, quer queiramos ou não, vamos levar o tempo que for necessário, mas vamos ter que fazer essa transformação porque os sinais estão todos aí. E quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, realmente vai compreender, e nós já um pouco neste caminho vamos compreendendo que nós temos mesmo que fazer essa transformação, fomos chamados a essa transformação. Portanto, são estes sinais e eram estes sinais maravilhosos que chegavam até estes pastores para, como dizendo, levanta-te, dormes, acorda, os sinais estão aí, a mudança está aí, e uma mudança para o amor. Portanto, olha, acrescentando um pouco de tudo o que vocês disseram. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Olha, é isso. Como esse sinal, como o nascimento de Jesus nos toca o coração.
E o que que nós fazemos com isso? Estamos todos aqui reunidos, por quê? Porque nós buscamos aliar, o que trazer mais dessa mensagem do Evangelho para nossas vidas, porque já nos sentimos tocados em nosso íntimo, por esse sinal maior, a mensagem que o Mestre Jesus veio exemplificar entre nós. E aí nós nos aproximamos, por quê? Porque nós queremos mais. Porque nós queremos mais disso que também nos fez e nos faz. Então, nós precisamos mais disso. E esse sinal nos guia, né? A gente quer que esse sinal maior da vida, dos ensinamentos do Mestre Jesus, seja sempre um farol a nos guiar. Que nossos passos sigam sempre nessa direção. Sempre nessa direção. Então, tem muitas, muitas, muitas mensagens que consegui ver aqui sobre sinais. E o que nós, hoje, nós podemos pensar assim, poxa, mas hoje não vem mais um anjo, um mensageiro de Deus aqui para nos dizer nada. E nós precisamos disso. Nós precisamos que venha um anjo para nos dizer, para que a gente saiba por onde devemos ir, onde devemos buscar. Precisa vir um anjo para nos dizer isso. Ele já não disse lá atrás, já não mostrou. Por que muitas vezes a gente fica esperando? Ai, poxa, mas eles tiveram, o anjo foi lá e falou, por que não fala para a gente agora? Por que não vem um sinal maravilhoso para tirar, colocar aqueles que estão desviados do caminho, ver se os atinge e coloca no caminho, a humanidade progride, né, a passos mais acelerados. E assim nós podemos deixar de ver tanto sofrimento nas guerras e em outras situações calamitosas que hoje experimentamos no nosso planeta. E a pergunta é, nós precisamos disso? Nós já não temos bastante, né, para viver. E tem várias mensagens aqui. Eu vou pegar uma aqui, olha, aleatoriamente. Demonstrações do céu, de Emmanuel. Está no Fonte Viva. Quem quiser pegar o Fonte Viva, que eu sei que quase todo mundo tem Fonte Viva aí à mão, é o capítulo 92, Demonstrações do Céu. Quem quiser pegar para acompanhar, que fica mais fácil, lendo, tendo à mão. Não sei se o Felipe consegue projetar aqui para todo mundo. Nós nem vamos ler todas, vamos ler. E tá, o comentário de Emmanuel vai ao Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Olha a pergunta. Que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? É uma pergunta que a gente pode fazer intimamente, né? Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. É aquilo, eu preciso ver isso. Eu preciso ver. Não. E aí ele continua, né? Todavia, mais embaixo, Felipe, muita gente se esquece de que
todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. Bem isso que o Felipe acabou de falar. Pô, olha como o Felipe está sintonizado. Felipe não precisa mais de sinal nenhum espetacular, assim como nenhum de vocês precisa também. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor, e somos todos, ninguém está excluído, exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. Aí ele dá exemplo: o mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, papapá. Aí ele diz assim: e entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. Aí ele diz: o dolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. Aí ele diz: o melhor demonstra as virtudes que lhes são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve esquecer as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Por quê? Porque quando nós nos dispomos a caminhar firmemente para, para o que está acima de nós, as verdades sublimes, a mensagem do Evangelho, o caminho para nos tornarmos espíritos puros, as revelações, elas vão aparecer de forma natural, porque nós vamos avançar e ter um conhecimento maior da verdade, ter mais proximidade do que hoje nós não compreendemos em Deus. Então ele diz que perguntaram para Jesus, que é o que está aqui no versículo: que sinal fazes tu para que o vejamos? Eles sequer ouviam, estavam fazendo essa pergunta a ele, mas não o estavam vendo. E creiamos em ti. Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante pergunta, porque a pergunta foi feita a ele, que indagação não se fará do alto a nós mesmos? Toda vez que rogarmos sinais dos céus, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Mas a gente não precisa mais de sinal nenhum. A gente precisa dessa disposição. Não é isso? Não é sobre isso que todos que comentaram aqui, e eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes se sentem da mesma forma. Não preciso de sinal. Não é isso mesmo, Felipe? É interessante este comentário porque nós queremos fazer o movimento inverso. Nós queremos primeiro sinais para depois irmos para o caminho. E o movimento é inverso. Nós temos que nos pôr ao caminho para depois identificarmos os sinais. Faz-me lembrar as pessoas que se aproximam da doutrina espírita para querer falar com os espíritos. Como se uma revelação espiritual ou falar com alguém do mundo espiritual fosse determinar o caminho que cada um tem que fazer. E a proposta do espiritismo é a inversa. Primeiro coloca-te no caminho e depois, se a Deus aprover, então cada um poderá ter os sinais ao falar com quem quiser. Estão a ver a ideia? Porque primeiro tem que partir de nós. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, coloca-te no caminho, coloca-te na procura do Cristo e depois o encontrarás. Então, o Cristo não vai aparecer para nós, de um momento para o outro. Nós precisamos de ir nós à procura dele. E uma coisa é certa: quem busca, encontra. Aquele que pede, lhe será aberto. Aquele que bate, lhe será aberto.
Então, é essa educação ou essa reeducação que cada um de nós vai ter que fazer. Porque quando nós procuramos pela nossa própria força, já estamos a dar sinais a quem? Ao céu. Não é? Porque o que é que os espíritos querem? O que é que o Cristo quer? É que nós nos esforcemos, nós nos coloquemos no caminho. E depois é claro que somos abençoados por isso. Porquê? Porque vem de um esforço nosso. E não que os outros façam aquilo que é o nosso caminho, a nossa caminhada, que é o movimento inverso. Então, isto é muito bonito, porque aquela pessoa que se está a esforçar, não é? Nós estamos aqui, estamos a esforçar-nos. Nós estamos a dar sinais de que estamos à procura, não é? Nós estamos a trazer sinais para a nossa vida que queremos aprender, que queremos conhecer, que nos queremos renovar. É claro que o céu responde a isso, não é? Porque não há coração nenhum que ame, que não se regozije com esta nossa postura, não é? Porque esta nossa postura é uma postura de renovação interior. Porque nós já poderíamos estar em muito sítio, mas estamos aqui, graças a Deus. Então, continuemos. Passa a palavra. Obrigada, Felipe. É bem isso. Isso que o Felipe colocou. Olha, nós estamos olhando esse sinal de forma inversa. Nós não precisamos ver, naquele momento, o sinal foi importante. Por quê? Porque eles aguardavam a vinda do Messias. E muitos aguardavam de uma forma errônea, porque a vinda de Jesus está muito além das questões, como nós já falamos, políticas, sociais e dos males físicos que nos afligiam, né? E continuam a nos afligir hoje. É muito para fora disso, é da transformação íntima de cada um para que possamos transformar a humanidade ao nosso redor. Disso se trata. Então, nós caminhamos e os sinais que aparecem em nós, na nossa intimidade, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de como nos relacionamos com nossos irmãos de caminhada, né? Essa transformação são os sinais de que nós estamos no caminho correto, né? Quando vamos nos transformando. E Emmanuel diz assim, na mensagem Nossas Obras. Nossas obras. Ele diz assim, bem isso que o Felipe falou antes e repetiu agora. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. O mundo nos cerca e nós somos, né? Nossas obras são esses sinais que endereçamos a esse mundo. Por elas criamos no círculo em que vivemos palavras, pensamentos e ações que, por força da lei, que lei que ele está se referindo aqui, a lei divina, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos ou o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estrutura. Então, ele está dizendo isso. Isso tudo ele resume aqui. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Ele diz: não ouvides que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Sempre batendo firme nisso. Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria.
faze o mal e a dor chorará com tuas lágrimas. Então, o que está dizendo? As nossas obras. Disse Jesus, olha, até que o Felipe citou lá no início do nosso estudo, pelos frutos os conhecereis. E consoante os princípios que nos regem a luta, que princípios são esses que estão dirigindo a nossa luta aqui? Porque é uma luta diária conosco mesmo, aqui, para nos melhorarmos. Não é fácil. As nossas próprias obras falarão por nós, frente à humanidade, decretando a nossa ascensão ou a nossa queda. Nossa bem-aventurança, ou seja, felicidade, ou nossa aflição. Então, as nossas obras vão falar por nós, serão os sinais que nós vamos emitir, vibrar para o mundo onde estamos. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Está indo muito bem. Eu gostaria. Patrícia, por favor. Gente, é muito sinal, é muita coisa. Tá dando um nó aqui na cabeça, no coração, mas olha, como a Márcia falou, né? Tem tanto texto falando de sinais, tem tantas mensagens, e escutando todos vocês, tudo que foi colocado. O que eu fiquei refletindo aqui, vamos ver se eu consigo falar, porque é, sabe aquela. É que é uma coisa do Brasil, né? Mas é aquela coisa assim, o que que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Eu fiquei pensando aqui sobre esses sinais. E, e aí tem um trechinho aqui do texto, de um texto de Emmanuel, tá no Caminho, Verdade e Vida, 136, é bem no finalzinho. Ele, né, tem vários falando de esforços, tudo, isso tudo que já foi colocado, que a gente tem que buscar, né, para a gente encontrar, mas que ele diz assim, a grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, né, tudo aí que a Márcia já trouxe nos textos, que o Felipe colocou, não, não é, né? Não é esse tipo de sinal que nós iremos receber se nós não estivermos buscando, né? Que esses sinais, eles chegam depois, quando a gente está nesse caminho, né? A gente já começa a receber em sintonia com o que a gente se coloca. E aí ele diz assim, é, mas o de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, eu fiquei pensando, né? O anjo anunciar para esses pastores simples, né, humildes, ali, que não eram considerados, que estão ali fora, né, de um contexto religioso ou da própria conexão com a sua espiritualidade, somos nós, né? Somos nós que vamos recebendo, sim, alguns sinais, né, ao longo do caminho, por exemplo, como a Aldete sempre gosta de lembrar, o convite da Minda para vir para o estudo, né, com tanto carinho, e tantos outros convites que a gente vai recebendo, sejam amorosos ou sejam aí por algumas dores, são esses sinais divinos, né, que antecedem nossa entrada no caminho para então receber sinais um pouco mais explícitos, né, dessa espiritualidade que vai respondendo ao que vamos dando, ao que vamos entregando, ao que vamos nos esforçando. Aí sim, porque aí a gente percebeu esses pequenos sinais, como esse anjo trouxe para os pastores. Singelos sinais, mas bem específicos, mas cabia a eles decidir o que fazer com o sinal, né? Eles queriam ir ao encontro do Messias,
Então, o que nós estamos decidindo fazer com os pequenos sinais que aparecem, às vezes amorosos, às vezes não tão amorosos, nas nossas vidas, para então entrarmos nesse caminho de encontro com o Cristo, né? E o próprio Cristo nessa manjedoura, né? Atado ali, enfaixado, deitado, um sinal tão singelo, né? Tão terrestre e, e que caberia ali a eles decidirem o que fazer com aquela informação. Então, cabe a nós, sim, olhar alguns sinais que chegam para nós, para esse início de despertamento, início de, né, de convite ao reencontro com o amor, ao reencontro com o Pai, né, porque essa espiritualidade, o nosso Pai não nos violenta, mas são que vêm esses pequenos sinais para nos tocar, né, para nos reconectar com o amor que já vive em nós, né, e é esse sinal, ele se transforma. Eu fui escutando todos vocês, o que eu fui, né, sentindo que ele vai se transformando de primeiro de um alerta para depois um guia, e aí essa marca que vai penetrando em nós, vai promovendo que nós sejamos então o sinal, né, que vai dando esse sinal de que o Cristo existe já em nós, de que esse amor existe em nós. Então, esse sinal, ele é bem, esses sinais, eles são aí mutantes, tem várias fases, eu achei assim, achei muito interessante, porque o que cada um foi falando foi como que construindo uma sequência de momentos que os sinais fazem parte da nossa construção espiritual, da nossa transformação. Foi isso. Mas que depende da nossa decisão. Obrigada, Patrícia, é bem isso. E quando a Patrícia trouxe a imagem do menino Jesus enfaixado, deitado ali na manjedoura, quando o anjo cita isso, o que que essa imagem desperta? Porque o que que vermos uma criança, um bebê recém-nascido, traz em nossos corações? Né? Ou deveria trazer? Amor, de ver a beleza. Quem não quer pegar um bebê no colo, abraçar, beijar? Entendeu? Então ele diz, é um sinal para vocês e mostra, sabe, desenha essa imagem linda que nos toca, né, aos corações. Mas, assim, e eu compartilho com a Patrícia, eu tenho a certeza que todos aqui estão sentindo a mesma coisa. Conforme cada mensagem que vinha surgindo com relação aos sinais, né, é o tema, né, este sinal é para vós, que ele diz aqui, né? Como é que ele diz? Este é o sinal para vós. Cada mensagem que eu lia, nossa, eu quase ia as lágrimas a cada um, de tão assim, tocar ao fundo dos corações. Eu tenho certeza que isso acontece com cada um de nós a cada estudo. E eu encontrei aqui uma mensagem da Sheila, irmã Sheila, para nós. E nessa mensagem ela faz um alerta. Ela faz vários alertas. Ela coloca ali sinais de alarme. Felipe não está aqui, senão eu ia pedir até para ele colocar. Sinais de alarme, chama a mensagem. Aí ela diz assim: há 10 sinais vermelhos. Ela nos alerta para os sinais vermelhos. O que quer dizer um sinal vermelho? Você tem que parar e refletir. Primeiro você para. Quando a gente está dirigindo, vê um sinal vermelho, a gente para. Né? Ou deveríamos parar. E aqui ela dá esses sinais, esse alerta, sinais de alarme, para que a gente pare, reflita, né? E ela vai dizer o que a gente deve fazer no final. E ela diz assim: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. E quando ela fala obsessão, não está falando de outro nós, somos nós mesmos.
tá? Aí ela diz: quando entramos na faixa da impaciência, a impaciência para nós deveria ser um sinal de alarme. Peraí, eu preciso parar, estou ficando impaciente. Vou parar. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Quando a gente pensa assim, é um sinal de alarme também. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, é outro sinal de alarme, que nós deveríamos estar atentos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, digamos, ele fez isso, mas por trás disso, olha, ele estava querendo, entendeu? Começamos a ver maldade no outro, é porque temos isso ainda em nós. Quando comentamos, olha só essa, como é, o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Vamos comentar o quê? O que aquela pessoa ainda precisa melhorar. Mas vamos esquecer que nós temos muita coisa a melhorar também. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, é outro sinal de alarme. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, outro sinal de alarme. Quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, ficamos exigindo que os outros se esforcem, mas a gente não faz nada. Quando pretendemos fugir de nós mesmos, através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, outro sinal de alarme. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros, é apenas dos outros. Aí ela diz assim, ela deu 10 sinais de alarme. Quem quiser depois pesquisar a mensagem para ter à mão, alguma coisa assim. Aí ela diz assim, toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito das nossas ideias, dos nossos pensamentos, a lei divina está presente. E o que a gente faz com a lei? Porque a lei divina está presente, sempre presente, qualquer que seja o nosso pensamento. Aí ela diz, a lei divina está presente, recomendando-nos. A lei divina nos recomenda que façamos o quê? A prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então, quando esses sinais surjam em nossa mente, a lei divina nos recomenda que façamos o quê? Prudência. Vamos parar, vamos buscar o socorro da prece ou a luz do discernimento. E aqui, quando nos reunimos nesse estudo e nos outros estudos que a casa nos oferece, ou até em outras casas, os estudos que buscamos, é para quê? Para termos a luz do discernimento. Então, isso é importante, junto o socorro da prece. Isso para que nesses momentos que ela diz, isso surja em nós, a gente saiba que temos duas ferramentas que a lei nos recomenda: o socorro da prece e o discernimento. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu trouxe esses sinais de alarme só para a gente reconhecer esses sinais que às vezes aparecem em nós, né? Obrigada, Odete. Márcia, eu aqui, consoante algumas das palavras que você disse e que a Patrícia disse, tentei pôr-me neste lugar. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Imagina se nós agora encontrássemos um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura, tal como Jesus nasceu. Qual era a alegria que a gente sentia no nosso coração? Eu amo crianças, atenção. Qual era a alegria, a felicidade e a necessidade de ir ver e abraçar aquela fofura, aquela doçura daquela criança que estava ali,
simples, deitada enfaixada e deitada numa manjedoura. E a curiosidade de todos nós irmos lá dar um afago, um carinho e um beijinho. Afinal, era Jesus que veio ao mundo para nos salvar. Eu acho isto interessante. Eu estou a falar o que eu senti. Não sei se faz sentido, mas para mim faz. E é isso, é isto que o nosso sentir que nos enriquece e também nos adoça o nosso coração, pôr-se aqui um bocadinho no lugar que também somos mães e, e que foi mesmo, devia ter sido mesmo lindo e bom naquela altura. Ora, se fosse agora era uma novidade, imagina naquela altura. Porque ele não nasceu em berço de ouro, ele nasceu enfaixado numa manjedoura, cheio de frio, onde estava ali frio, os afagos daqueles animais, o bafo, uma alegria. Eu estou a sentir esta alegria. Era só isto. Obrigada. Não era só isto, Odete, é tudo isso, é muito. Você está sentindo exatamente o que o anjo, eu imagino assim, né? Não posso afirmar, mas eu imagino que o anjo queria que todos nós sentíssemos isso, esse sinal que fosse direto aos nossos corações e nos transformasse. Exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que este é o sinal para vós. E ele dá a imagem de pureza, de inocência, daquilo que requer de nós o quê? Cuidado, né? Amor, né? Zelo, encaminhar, fazer crescer bem, né? É aquilo, olhar para aquilo e ver uma beleza, uma obra da criação, nos tocar a fundo os corações. Exatamente, Odete. Está perfeita isso daí. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de comentar algo sobre esse sinal? Não sei como. Já estamos chegando ao final. Então, Ô, Márcia, sim, não, eu fiquei procurando alguma coisa sobre enfaixado, porque eu falei, nossa, como que a gente pode pensar sobre esse enfaixado, né? E sobre esse deitado, né? Que tantas vezes a gente, né, pensa em deitado, caído, né? E, e o que me veio aqui, eu encontrei um texto também de Emmanuel, aqui no, que é da coleção, é do Fonte Viva também, mas aqui pelo NetSearch ele sai pelo, peraí que eu perdi ele aqui, ele sai pelo Evangelho por Emmanuel, né? É, que é uma, ele nem está citando aqui qual que é o versículo que ele está analisando. Mas enfim, antes de eu ler o texto, né? Eu pensei exatamente isso, né? Toda essa humildade, toda essa simplicidade, né? Desse maior líder que se faz aí o maior servidor desde esse iniciozinho, né? Do seu nascimento, da sua chegada e que se deita, né? Esse sinal de que ele estaria deitado ali na manjedoura, né? Já pronto, eu fiquei pensando isso, né? Para se conectar com todos os seus irmãos, né? Para estar ali disposto a estar com todos, né? A interagir com todos para mostrar o seu amor, para mostrar as lições, para viver o evangelho, né? A boa nova. E então ele se coloca nessa horizontalidade do mundo para se entregar a nós, né? Trazer as virtudes dos céus aí, como se ele
Ele vem enfaixado ali, atrelado a essas virtudes, mas ele se coloca à nossa disposição aí para mostrá-la para nós como viver, né? Essas virtudes, esse amor. E aí o texto chama Companheiros de Jornada. É um comentário, tá aqui, é um comentário de Mateus 28, 20. Estarei convosco até o final dos séculos. Em que ele diz assim, Emmanuel, talvez que um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física, sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. E aí o que a gente estava falando dos sinais, né? Que não adianta a gente receber os sinais se a gente não vai decidir em seguir os sinais, né? Em entender esses sinais. E aí não vou ler tudo, não. Vou ler só uma partezinha aqui, que eu vi que tem um recado do Felipe aqui. Quer que deixe para semana que vem? Então, Felipe, eu já comecei a dar spoiler aqui agora do texto. Faz mal. Depois repetimos. Então, vamos rapidinho, Companheiros que em muitas ocasiões comparecem nas tarefas do bem, vergados ao peso do sofrimento, que se reconhecem constantemente visitados por forças contrárias aos compromissos que abraçam a lhes testarem a resistência, que não raro suportam tempestades ocultas na própria alma, que às vezes se sentem espancados por injúrias nascidas de muitos daqueles aos quais se afeiçoaram com os mais altos valores da própria vida, e que, no entanto, renovam as próprias forças na oração, através do qual confiam em Deus e em si mesmos, prosseguindo diante dos encargos construtivos que lhe dizem respeito. Então, esse enfaixamento, né, que está ali, o menino, a criança que chega, não é uma rigidez, é um enfaixamento que ele vai nos trazer para nos guiar, para nos orientar, né? Todo atrelado às virtudes do céu, ao amor incondicional, exatamente o que ele vai, né, viver entre nós. E o que tantos de nós, né, aí dedicados à tarefa, como já foi falado também hoje, buscamos viver e muitas vezes não recebemos exatamente o que imaginávamos em troca, mas nem por isso nós desistimos, porque a gente renova as ações, a nossa força na oração, o que Jesus fazia, né, todos os dias, que ele vai mostrar para nós, essa conexão, essa meditação, né, com o Pai para se renovar, confiando nele, exatamente que mensagem de Sheila estava nos falando, né? E aí ele diz que tudo bem, né, que podem ocasionar erros, mas trabalham, né, continuam, se propõem a colaborar no levantamento do bem de todos, né, não desistem de agir e servir. Vão haver momentos, sim, em que haverá sombras, o coração vai se sentir, né, afagado aí de angústias e lágrimas, mas mesmo assim não desista, né? Pode chorar, mas prossiga lutando e trabalhando, se tropeça, reajusta, né? Se cai, levanta, continua o serviço, porque vai ser nesse atrelamento, né? Nesse enfaixamento seguro das diretrizes, desses sinais que estão sendo trazidos e que encontraremos aí cada vez mais e que nos marcarão, que nós conseguiremos alcançar a nossa tão almejada pureza de coração, como esse menino Jesus nos traz. Isso que eu pensei aqui. Obrigada, Patrícia. Então, sugestão do Felipe é que a gente continue esse versículo na próxima semana, a partir de
encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Tem muita coisa que o Felipe Com o vai trazer. spoiler já. Aí semana que vem a gente pode voltar a essa Isso. mensagem, Patrícia. Então, se ninguém mais tem nenhum comentário, eu gostaria de fechar o nosso estudo de hoje trazendo aqui uma mensagem sobre uma passagem que até o Felipe comentou bem lá no início, as marcas do Cristo, né? Que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. A mensagem se chama Marcas. Bem isso aí, marcas. Não sei se o Felipe quer projetar, e quem quiser, ó, tá no fone, no Vinha de Luz. Quem tiver o Vinha de Luz aí, a mão e quiser acompanhar, nem pode. É o capítulo 8 do Vinha de Luz, tá? Quem quiser pegar o livrinho para ler e se sentir mais tranquilo assim. Então, Emmanuel vai comentar sobre esse versículo da carta de Paulo que diz: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, ou as marcas do Cristo. Aí depende da tradução, né? E aí ele fala de novo: todas as realizações humanas possuem marca própria, um sinal próprio. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Então, ele não diz que é qualquer olhar, nós temos que olhar atentamente para identificar. Esse olhar atento nos permite identificar uma marca própria. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, ou seja, esses que ele deu exemplo, casas, livros, artigos, coisa e tal, não se poderia subtrair o mesmo princípio. Que princípio é esse? O sinal, né, de identificação aos olhos atentos. Não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna. Então, nós temos que ter um olhar atento para podermos identificar o que se refere, os sinais, as marcas próprias do que se refere à vida eterna. É isso que Emmanuel está dizendo para nós aqui. E aí ele diz: Jesus possuía igualmente os sinais dele, os sinais de Jesus desde o nascimento. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações, na sua mensagem aos Gálatas, pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. E nós estamos vendo essas marcas, esses sinais, desde o seu nascimento, até antes. Mas se nós pegarmos ali os pastores, como a Patrícia bem colocou, nós ali, então para nós estaríamos vendo ali, né? Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Está dizendo o quê? Nós podemos revelar também, em cada situação, que se nos aparece no dia, a gente pode revelar. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Então, tudo que ele fez teve alguma mensagem, alguma instrução pedagógica ali para nós. O Evangelho não apresenta Jesus, né, nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Então, Jesus deu exemplo em todas essas situações que se nos acontece aqui na vida. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo
um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Então, todos os dias, nós temos condição, se nós nos colocarmos nessa posição de aprendizes, de colocar as nossas ações comuns, fazer essa vinculação com os registros das atitudes de Jesus. É isso que ele está nos propondo. Nós identificarmos e procurarmos fazer essa ligação. Quando termine cada dia, olha, vem aí Santo Agostinho, quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos. Porque já vimos aqui, cada uma das nossas ações, ela emite uma vibração, um sinal para aqueles que estão ao nosso redor. Recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Ou seja, vou passar em revista todas as minhas experiências. Tudo que eu fiz só para o meu bem, que ser só para mim é egoísmo. Pode ser que só o bem só para mim não seja um bem comum. Então, tudo que eu fiz foi um bem, eu prejudiquei alguém, aí vem muito Santo Agostinho, né? Aquela mensagem. Era isso, meus queridos. Então, o Felipe já nos prepara aqui para a semana que vem, fortes emoções, com continuar nesse versículo. O que nós vamos encontrar? O sinal é para nós, mas o que nós vamos encontrar aí? Tchan, 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 tchan. E agora, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento desse estudo maravilhoso, com muita gratidão em nossos corações? Espero que todos tenhamos encontrado um pouquinho de alimento, né, de tranquilidade, de amor para os nossos corações, para as nossas dificuldades, para aquilo que vamos enfrentar, buscando sempre nos ligar, né, como o que nós fizemos, né, ligar, procurar esse elo com as ações, com o comportamento do Cristo que a mensagem que ele nos trouxe. Afinal, é isso que a gente vem buscar aqui toda semana nesse Evangelho, não é? Quem gostaria de fazer a nossa prece? Felipe, fortes emoções para a semana que vem, hein? Tchau, 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 que vamos encontrar. Fortes sinais. Os sinais foram fortes. Vamos encontrar qualquer coisa. Exatamente. Aí o Felipe vai nos conduzir. Hum. Linda. Obrigada, querida. Obrigada, eu. Então, aqui estamos para agradecer. Pois não. Desculpem, deu uma tosse. Não sei se vou conseguir. Vamos lá. Vamos agradecer. Agradecer por este estudo maravilhoso que nos enche o coração de alegria. O nascimento de Jesus, pois é Ele que nos traz a luz. Obrigada, Senhor, por nos deixar chegar até esta oportunidade que temos de estarmos aqui para aprender mais a cada dia. Então, com o coração cheio de gratidão, agradecemos também aos benfeitores amigos que nos ajudam nestes estudos e estes amigos queridos que estão aqui de coração
nos doar estas palavras, estes ensinamentos. Então, só temos a agradecer, querido Mestre Jesus, e a todos que aqui se encontram. A nossa gratidão. Uma boa noite a todos. Um beijinho. Obrigada, linda. Paz.